Chegou o momento, irmãos, de meditarmos na palavra do Senhor. Não é de costume de presidirmos e pregarmos, mas o pastor deu a liberdade e o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra para essa igreja nesta noite. E a palavra é do Senhor para nós, irmãos. Nós iremos meditar no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. No Evangelho de Marcos, lá no início do Novo Testamento, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, Jesus apazigua a tempestade. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos amados, essa passagem é muito maravilhosa. O Senhor Jesus aqui estava com seus discípulos à beira do mar. E ali uma multidão já o seguia. E ali o que ele faz? Ele dá uma ordem para os seus discípulos. E ele diz assim para os seus discípulos: passemos para a outra margem. Segundo estudiosos da palavra de Deus, eram muitos quilômetros esta outra margem. E o barco era pequeno. E o mar, irmãos, ele é algo assim, diferente dos rios. Você entra no rio, você sabe o que você está vendo e aquilo não vai mudar. Pode cair uma grande tempestade, o máximo que acontece é subir um pouco o nível, um pouco de correnteza, mas o mar não é dessa maneira. O mar está numa calmaria, de repente levanta-se uma tempestade e tudo muda. Ondas gigantes aparecem. Mas aqui Jesus faz o que, irmão? Jesus dá uma ordem. E o que os discípulos fazem? Assim como nós, obedecer a ordem do Mestre. E se Jesus falar para você, irmão, vai, você vai. Se Ele falar para você ficar, você fica. E se Ele não falar nada, você fica do mesmo jeito. O Senhor, Ele manifesta a sua vontade para nós, e nós temos que entender e saber ouvir a voz do Senhor. E aqui, irmãos, o que aconteceu? Eles obedeceram a voz de Jesus, que era atravessar para a outra margem. Por quê, irmãos? Porque Jesus tinha um projeto ali de passar por aquele lugar. E ali o que aconteceu? Iniciou-se uma viagem por cima daquele mar. E quando Jesus fala passemos para outra margem, irmãos, a palavra dele é fiel e verdadeira. Se ele falou que vamos passar, nós vamos passar. E ali tinha que acontecer aquilo. Eles tinham que chegar do outro lado. Mas o que acontece, irmãos? Aconteceu aqui que levantou-se um grande temporal. E aí, irmãos, o que acontece? Ali haviam também outros barquinhos. Muitas vezes, irmãos, o que acontece? Esse barquinho aqui, ele simboliza muitas vezes aquela pessoa que ela faz aquilo que ela acha que deve fazer, ela vai orientada pelo seu coração. Jesus falou assim: passemos para outra margem, ali
E a nossa vida não é muito diferente. Nós fazemos muitos projetos, muitas vezes. E fazer projeto é uma coisa muito boa, irmãos. Sabe por quê? Porque desde o início Deus vem fazendo um projeto de criar um homem, a sua imagem e semelhança, e ali deu uma esposa, e ali deu os filhos, e foi acontecendo várias coisas que Deus foi falando que ia acontecer, e até hoje essa é desta maneira. E nós também temos que fazer alguns projetos. Nós temos projeto familiar para os nossos filhos, nós idealizamos muitas coisas, nós projetamos uma viagem, nós projetamos comprar um bem imóvel para dentro de casa, muitas vezes nós projetamos fazer uma casa, muitas vezes nós projetamos comprar um carro, tirar umas férias, mas aí, irmãos, você tem que entender até onde você é o que está no barco com Jesus, o projeto que Deus idealiza com você, ou onde é o projeto que você é dos barquinhos aleatórios e eu vou porque ele está indo. Como diz o ditado, vai no vácuo do mundo. E aí o que acontece? Aí vem as consequências do projeto que Deus aprovou e do projeto que você idealizou sem pedir a permissão do Senhor. E aí o que acontece com eles? E levantou-se grande temporal. Irmãos, a nossa vida é dessa maneira. Você está na sua vida, tudo certo. Vou dar um pequeno testemunho. Na quinta-feira, os irmãos sabem, alguns que tem caminhão, e aí o motorista foi parado em Mineira, na PRF, e por causa de R$6 o caminhão ficou preso, uma taxa de R$6, não tem, eu nem sabia que existia. Então ali acontecendo um projeto, o projeto parou, por causa de R$6, porque existia um débito. E se existir débito, o projeto não acontece diante do Senhor. Nós temos que estar em dia com Ele. E está lá, amanhã eu vou lá tirar esse caminhão, se Deus quiser. Por causa de R$6. Um projeto parou, irmãos, lá carregado. Se der tudo certo, sai, senão não Deus. E aqui, irmãos, não é diferente. Jesus idealizou o projeto, vamos atravessar. E vocês vão comigo. Quando Deus está no nosso barco, irmãos, é diferente. Tem que haver o quê? Confiança no Senhor. Tem que haver a esperança de que vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando Deus fala que vai acontecer, acontece, irmãos. E quando você idealiza, nem sempre vai acontecer. Muita coisa Deus vai permitir dar certo na tua vida, e tem coisa que Ele não vai permitir dar certo. E nós pagamos um alto preço muitas vezes. Assim é comigo, assim é com os irmãos, e assim é com todas as pessoas. Mas nós que servimos a Deus, nós temos que entender que muitos problemas nós trazemos Ele para a nossa vida. Não é Deus que idealizou, irmãos, é nós que buscamos. A maioria dos nossos sofrimentos, nós buscamos eles e aí culpamos o Senhor. Senhor, por que está acontecendo isso com a minha vida? Por que eu estou passando por isso? Porque você fez algo que muitas vezes não estava no tempo de Deus. Não era hora de acontecer aquilo. E você foi lá precipitado, assim como eu também sou. E eu quero aquilo, e eu forço para dar certo. Irmãos, quando nós temos o desejo de alguma coisa, nós forçamos para dar certo. A minha esposa queria casar comigo, sabe como é que ela orava? Senhor, abençoa que seja ele. Porque ela viu graça em mim, ela falou, rapaz, esse menino vai ser bom. E foi mesmo, Deus abençoou que deu certo. Não seja bom, mas Deus ouviu o coração. Mas muitas vezes o Senhor vai falar um não para nós. E nós temos que estar preparados para o não. Porque o não de Deus, irmãos, ele edifica a nossa vida. Ele faz nós criar raiz na sua presença. E ele falou assim para nós: ele levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E aí, irmãos, e ele estava na popa dormindo. Sabe por que Jesus estava repousando, irmãos? Porque ele sabia que o que ia acontecer ali é para a honra e glória do seu nome. Deus, irmãos, permite algumas tempestades na nossa vida, sabe para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Porque ele é o Deus que acalma as tempestades. Quando não tem mais solução, Deus chega para a solução. Irmão, quando você está trabalhando ali, vou me usar como exemplo. Eu estou bem empregado, ganhando um bom dinheiro, de repente a empresa do trabalho se quebra.
e de repente eu não recebo nem o acerto, e o dinheiro se acaba, e a comida se acaba. Aí eu oro a Deus porque eu não tenho mais solução, eu já corri para todo lado, e já se acabou tudo. E aí o Senhor faz o quê? Manda o seu servo lá levar uma cesta, mandar um mantimento. É nesse momento, irmãos, que Deus entra em ação, quando o homem já não tem mais o que fazer. Nós temos que ter esse entendimento. Quando acaba a sua força, Deus entra com a força dele. E a força dele, irmãos, é imedível, não tem como medir. Está acima de todas as coisas. E o que acontece, irmãos? O barco está se enchendo. E a esperança daqueles homens está se acabando. Eles ali estavam entrando em desespero. E às vezes a gente entra em desespero também. A gente olha para o nosso problema e a gente não tem solução. E infelizmente, irmãos, assim como aconteceu com o parente da nossa irmã, não tem solução mais. Está partindo. E aí você só tem que chorar pela perda. Não há o que fazer. Não vou nem demorar mais. O projeto ali se acabou. E tem coisa na nossa vida que é assim, irmãos. Tem oração que vai ser ouvida e vai ser atendida. Tem oração que Deus vai ouvir e Ele não vai atender, porque Ele sabe o que é melhor para cada pessoa, Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele tem sempre a solução certa para cada situação. Nós temos que ser didáticos com Deus, entender e ouvir o nome de Deus. Sabe por quê? Senão nós nos tornamos crentes frustrados. Eu só estou de bem com Deus, Deus fala sim para mim. Eu só estou de bem com o meu amigo se ele fala sim para mim. Eu só estou de bem com a minha esposa se ela fala sim para mim. Não é assim. O não existe para ser usado. E muitas vezes Deus falou o não na palavra de Deus. Começou no Éden, não comerás no fruto. Aí o homem vai lá, coração, homem seguindo o seu próprio coração. Vamos ouvir esse fruto. Aí o diabo chega. Sabe como é que o diabo enganou Eva, irmãos? Porque ele viu Eva olhar para aquela fruta. E ela olhou, achou desejável, aí o diabo chega. E é assim com nós. Quando o diabo percebe que nós gostamos de algo que desagrada a Deus, ele chega. E ele entra numa frestinha, irmãos, que no fio de cabelo. E ele faz ela ficar chegando, sabe por quê? Porque ele quer ver o nosso barco afundar. O diabo quer acabar com a nossa vida, irmãos. O diabo quer acabar com a nossa fé. Ele não quer que nós venhamos para a igreja. Ele não quer que o nome de Deus seja glorificado na nossa boca. Ele não quer que os irmãos levantem para dar um testemunho. Ele não quer que os irmãos levantem para louvar a Deus. O projeto do diabo, irmãos, é acabar com tudo aquilo que Deus ama e gosta. E muitas vezes ele consegue. Quando Deus, irmãos, coloca no seu coração o desejo de levantar, você não levanta, você não está ouvindo a voz de Deus, o inimigo está aplaudindo a sua ação. E um dia você vai chegar diante de Deus e vai falar assim: o que você tem nas mãos? E você vai ter que apresentar o que você tem nas suas mãos. Nós temos que ter orgulho do que nós fazemos para Deus. Orgulho no bom sentido. Eu fiz o que eu pude. Eu tentei fazer, mesmo que às vezes não foi com tanta excelência, porque nós não sabemos, mas eu fiz. Mas voltando para a palavra do Senhor, irmãos, o que aconteceu? A esperança daqueles homens estava se acabando. E eles vendo Jesus, irmãos, operar tantos milagres, a esperança está se acabando. Parece que Jesus foi limitado ali. Será que Jesus ia morrer? O projeto dele era morrer, mas não ali. Morrer na cruz, ser sepultado e ressuscitar no terceiro dia. Às vezes, irmão, nós somos dessa maneira. A gente vê Deus operar tantos milagres na nossa vida, aí surge uma dificuldade, parece que Deus está morto para nós, parece que Jesus morreu e não ressuscitou. A incredulidade começa a tomar conta e bate em desespero. E o Senhor, irmãos, Ele quer ver o que em nós, raiz, para quando vir a tempestade você fica firme. Deus quer que nós sejamos firmes na presença dEle. Ele não quer que nós sejamos como uma árvore que não tem raiz, uma árvore que só tem folhas, uma árvore que tem aparência, mas não tem fruto. Deus não tem esse projeto para nós. O projeto é que nós cresçamos e damos fruto. E aqui, irmãos, o que acontece com aqueles homens? Apesar dos pesares, eles olharam para Jesus e pensaram: ali está a solução do nosso problema. E Jesus é a solução do nosso problema, irmãos. O Senhor é a solução dos nossos problemas. Não é o seu braço forte que vai te dar vitória. Não é você querer achar que você é alguma coisa. É você confiar no Senhor.
É você entender que Ele é o Deus da sua vida, que Ele te salvou. Ele pegou você lá todo sujo, irmãos, pedido, pecado 24 horas na tua mente. E Ele falou assim: não, você vai ser santo agora, vem. E você veio. Ele te chamou para ser santo, Ele te chamou para ser servo, Ele chamou para ser o seu pastor, para cuidar de você como o pastor cuida da ovelha. Irmãos, a ovelha é um animal tão frágil. Ela dá uma machucada no pé, irmãos, ela se isola. Ela não vai atrás do pastor, ela se isola. E às vezes ela morre. Se o pastor não estiver atento, ela morre. Nós temos ovelhas, subia, morria. Chegou um ponto de nós desistir. Não, larga esse bicho para lá, que bicho fraco é esse? E nós é desse jeito, irmãos. Aí nós se isola com um problema. Irmão, não tenha medo de pedir ajuda, não. Eles não tiveram medo de pedir ajuda. Senhor, não te importa que nós pereçamos? Esse pessoal vai morrer aqui. Eles não estavam entendendo. E às vezes nós somos desse jeito. Você está ferido na alma, no coração, precisando de conversar, precisando de uma palavra amiga, de um servo de Deus, irmão. Tem que procurar ajuda do servo de Deus. Não procura ajuda fora da igreja. Que fora são loucos, procuradores, tem que ver mal. Se você falar que está ruim, ele fala, vai ficar pior. Ele vai contar uma miséria pior que você está passando. Não, procura ajuda, fala com o teu pastor, fala com nós obreiros, pede ajuda e o Senhor vai dar uma luz. Às vezes o teu irmãos amados, a maioria do nosso problema é muito melhor do que a gente pensa, é muito menor do que a gente pensa. Essa ansiedade que nós sentimos no coração, 70% dos problemas que nós ficamos ansiosos não acontece. Já tem uma teoria. Às vezes você está sofrendo por nada. Deus vai te dar vitória sobre isso. Você vai vencer esse mar. O que acontece? Eles pegam, e aí ele fala, ali diz a palavra do Senhor, e ele estava dormindo na polpa, sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Senhor, meu mestre, não te importa que perecemos? Bateu na porta certa, irmãos. Senhor, eu não estou cantando. E aí Jesus levanta e fala: aquieta o mar, aquieta o vento, sossega. E ali tudo parou, irmãos. Tudo parou. A tempestade para. Quando você busca no lugar certo, a tempestade se acalma. Você vai entender que o dono da tempestade é Ele. Às vezes, irmãos, está tudo muito bem, fica escuro. Os irmãos que conhecem o mar, é interessante, o mar está bonito, o céu azul, com 10 minutos, levando uma nuvem escura. E às vezes a nossa vida fica assim, fica escuro. Você fica com medo, vento, chuva, e você fica com medo, você pensa: eu não vou aguentar isso, está muito difícil para mim, será que eu vou suportar? Aí, irmãos, quem mora na praia diz assim, eu perguntava, né? E essa chuva aí, vai chegar aqui? Eles falavam se os garçons, nós estavam lá, se o vento estiver correndo, ela vai embora. Irmãos, o Senhor mandou o vento para mandar a chuva embora. A tempestade se acalma. E Deus mandou o vento do Espírito Santo para nós, para acalmar as tempestades do nosso coração. Deus quer acalmar as tempestades do meu e do seu coração. Ele quer que você acredite que Ele é a solução para as suas tempestades. Se você não acredita no Senhor, você vai acreditar no quê? Nós temos um Deus que tudo criou, irmãos, tudo Ele fez para o seu louvor. Nós chegamos aqui, eu acredito que todos aqui tiveram experiência com Deus, poder tocar em você. Um dia, irmãos, eu estava tão atribulado com um problema grave, e eu lembrei daquela palavra que eu não lembro o profeta. O servo de Deus estava assim, precisando de calmaria, o coração atormentado. Aí veio o vento e ele falou: não é. De repente veio um vento suave, irmãos. E ele sentiu a presença do Senhor. E eu senti isso um dia, irmãos. Estava sentado na escada do meu pai lá. Aí veio aquele vento do nada, assim. Aí eu lembrei da passagem, eu falei: o Senhor está na minha vida, Ele está aqui. E Ele vai me ajudar. E Ele trouxe solução, irmãos. O vento do Senhor chegou e trouxe solução. Ele mandou a tempestade embora. E eu consegui ver uma luz que brilhou, e essa luz me deu força para continuar. E essa luz tem que brilhar para nós. Para de enxergar a tempestade maior do que ela é. Ela passa. Irmãos, o dia mal passa, a luta passa, a dificuldade passa, tudo passa, só não passa a palavra do Senhor. Ela é para sempre, irmãos. Ela vai acontecer, ela vai se cumprir.
ela vai se revelar para nós. E diz assim a palavra de Deus: e ele despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. Irmãos, quando o Senhor chega, a bonança é paz. Nós temos que sentir paz, porque o nosso Deus está na nossa vida. Nós não somos filhos órfãos, nós éramos órfãos. Quando Jesus morre, irmãos, nasce um pai para nós. Jesus morreu, nasceu um pai. Agora nós não somos órfãos, agora nós temos um pai. E esse pai nos comprou com um preço de sangue, o preço mais valioso. O que tem de mais valioso? O que tem de mais valioso na nossa família? Nossos filhos, irmãos. Eu vou dar o meu filho para salvar você. Pecador, fedido, imundo. Você não merece, mas eu vou dar. E você vai se tornar um servo de Deus. E ele deu, e nasceu um servo de Deus. Nós estamos aqui, servo do Senhor, ovelha do bom pastor, para vencer tempestades com ele. E aí, irmãos, o que aconteceu? E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Por que você é tímido? Por que eu sou tímido? Sabe o que é timidez, irmãos? É Deus cobrando que você para fazer e você não faz. É Deus querer que você seja instrumento e você não seja instrumento. É Deus querer te usar e você usar os seus braços. Você é tímido. Deus não ama isso. O Senhor quer te dar dom, quer te capacitar, quer te encher do Espírito Santo. E viu o nosso Gonçalo hoje ministrando aqui no estudo, falando, 5 minutinhos, entregava o microfone. Hoje ele fala 2 horas, sabe por quê? O Senhor falou assim: olha, eu vou te dar o dom, mas busca. E ele busca, e acontece. Assim com todos nós, com o irmão que canta, com o irmão que toca, busca a perfeição, busca dar o seu melhor para Deus, busca ser fortalecido na sua presença, e a tempestade não será tão grande mais. Às vezes nós estamos buscando na oração, às vezes está pensando besteira, e não deixa Deus trabalhar, quer agir com o braço forte. O braço forte do homem não é o braço forte de Deus. O braço do homem é o ferro de Deus, sim. Deus deixa nós rachar o bico, para nós dizer que, meu Deus, tudo está no comando do Senhor. E aí, irmãos, ele falou para aqueles homens assim: por que são tão tímidos? Ainda não têm de fé? Eu penso no meu coração, irmãos, que quando Jesus fala isso para eles, Jesus está falando assim: ei, por que você está apavorado? Eu estou no barco com vocês, eu não vou deixar você afundar. Eu estou na vida de vocês, o projeto de vocês é proclamar o Evangelho para o mundo. Vocês não vão morrer aqui no meio do mar. E assim conosco, Deus está no nosso barco. Na verdade, nós estamos no barco do Senhor. Nós estamos com Ele no barco. Ele nos chamou: vem comigo, vem viver comigo essa história de amor. Não tem história mais dura que essa, de alguém dar o seu filho por alguém que não merece. Irmãos, às vezes nós não ajudamos uma pessoa que ela não merece, porque ela é mal. Nós dizemos: Jesus não é assim, nosso Deus não é assim. Ele te ajuda sendo você mal, Ele te ajuda você sendo mentiroso, às vezes sendo falso, não crente meia boca. Ele ajuda a si mesmo, porque Ele é Deus, irmãos. Ele quer que você seja melhor, Ele quer que eu seja melhor. Ele não olha para a minha fraqueza, irmão. Se ele olhasse para a minha fraqueza, eu não estava aqui falando do amor de Deus, porque todo dia eu peco. Mas Ele olha para você como uma ovelha que precisa de um pastor, como alguém que precisa atravessar o mar da vida, como alguém que vai chegar do outro lado vivo. Você não vai morrer na caminhada, você vai ser aquele que vai encontrar com o Senhor, porque Ele chamou nós para isso. Deus tem um projeto para nós. O projeto é atravessar o mar, não morrer afogado. E aí, irmãos, o que acontece? Aqueles homens sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é ele que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é esse, irmãos? Esse é o leão da tribo de Judá, irmãos. Esse é o que tudo criou, ele estava lá com o Pai na criação. Esse é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Esse é o que morreu para nos dar a vida, e vida em abundância.
Vida é abundância, irmão, não é dinheiro sobrando, é você ter o necessário para viver. É você viver o projeto de Deus. Quem é esse, irmão? Esse é aquele que perdoa os nossos pecados. Quem é esse, irmão? Esse é o nosso Deus. Que você nessa noite entenda que Deus está na tua vida, Deus está no teu quarto, você está no quarto dele, e Ele quer te ajudar a passar por essa grande tempestade que se levantou. Todos nós temos, eu tenho também. Eu chorei muito pelas minhas causas, mas Deus é que vai fazer o que Ele achar melhor. Mas não deixe de apresentar, porque Deus muda a sentença, irmãos. Deus muda a sentença. Um certo rei, ele era um homem que fazia as coisas à sua vontade, começou a desagradar a Deus. Deus manda o profeta: você vai morrer. Ele entende que precisa do Senhor, e ele invoca ali o povo: vamos orar, buscar esse Deus. Deus mais 15 anos, irmão. Olha, ele diz: irmão, Deus muda o projeto. A palavra de Deus, se Ele quiser mudar, Ele muda, irmãos. A gente fala assim: a palavra de Deus não muda. Ele pode mudar, irmãos, porque Ele é Deus. E Ele deu mais 15 anos para aquele homem, um homem ímpio, um homem ruim. Aquele homem ruim voltou para o Senhor, e o Senhor reconheceu a sua volta, e ali o Senhor o recompensou, deu uma chance. Se hoje você acha que a tua luta está muito pesada, está difícil, você acha que não vai conseguir vir aqui, não tenha vergonha não sem vergonha de pedir ajuda, irmãos. O Senhor quer, através da sua palavra, através do seu amor, te abençoar, te fortalecer. Ele quer te fortalecer nessa noite, para você vencer as vitórias. Você tem que confiar no Senhor. Confia nele. Se você sentir bem, essa é a palavra que eu estou colocando no meu coração, e o santo nome de Deus seja louvado. Amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, ó Senhor, mais uma vez a Tua igreja se encontra de joelho curvado, Pai. Agora, Deus, para agradecer, Senhor Deus amado, pela alegria, por esse culto maravilhoso, pela noite desse dia, Senhor, que o Senhor tem preparado, ó Pai, para nós, Senhor, estar aqui na Tua casa. O Senhor preparou esse lugar, ó Deus Santo, e nos colocou a alegria, nos trazendo aqui, ó Deus, aonde nós reunidos e unidos na Tua presença, te adoramos e apresentamos ao Senhor, ó Pai amado, o nosso sacrifício, a nossa oferta e a nossa adoração. Pai, te damos graça pelos hinos, Senhor Deus, aqui que o Senhor tem colocado na nossa boca, e com o coração aberto, ó Deus, oferecemos ao Senhor. Te damos graça, Senhor, pela vida dos teus servos e tua serva, Pai, que aqui, Senhor amado, unido, adoramos o teu nome. Te damos graça, Senhor, pela essa visita, Pai. Te damos graça, Senhor, pela tua santa e bendita palavra, o qual o Senhor tem falado que está, Senhor, no nosso barco, o qual o Senhor tem falado, Senhor Deus, aqui, ó Pai, que o Senhor fala, promete, Senhor, mesmo passando por barreira de dificuldade, cumprirá na nossa vida. Por isso, ó Deus, que nós te amamos, por isso, ó Deus, que nós te adoramos, por isso, ó Deus, que nós reconhecemos, Senhor, na nossa vida, ó Deus Santo. Pai, continua, Senhor, no nosso meio. Deus, continua na vida, na tua igreja, na vida do teu servo, da tua serva. E essa palavra, Senhor, vem para os corações, Senhor, daquele, ó Pai, que passou um dia tribulado, Senhor, sem saber o que fazer, mas veio na tua casa pedindo: Senhor, fala comigo nessa noite. E pela tua palavra, o Senhor falou, Senhor, aos corações do teu servo e da tua serva. Pai, agora despede nós em paz até o nosso lar provisório. Dai a nós, Senhor, uma semana abençoada. Ó Deus, prospera, Senhor, o trabalho das mãos dos teus servos. Aqueles, ó Deus amado, que tem, Senhor, a porta aberta que o Senhor tem dado. Abençoa, prospera, ó Deus, que o teu nome será glorificado e exaltado na tua casa. Acompanha nós até o nosso lar. Continua nos livrando de todo mal, de todo perigo e de todo acidente, como o Senhor tem feito até o presente momento. Assim, ó Deus, te damos graça por tudo e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu me esqueci, mas vamos estender nossas mãos
pastor divino, ele está na aula de saúde, pedindo oração para esquecer. Vamos levantar nossas mãos. Vamos orar todos. Em nome de Jesus. Ó Deus poderoso e amado, colocamos teu santo nome, esse lindo a nossa fé em favor de Deus servo, pastor divino, o Senhor possa estar curando nesta hora, libertando, Senhor, colocamos teu Senhor liberdade daquele que é pecado, aonde estiver alojado, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja repreendido agora, Pai, e que teu servo possa vir, Senhor, pela cura que recebeu do Senhor, Pai, através dessa oração que estamos vindo aqui na tua presença. Em nome de Jesus, eu peço oração. Amém. Glória a Deus. Vou encerrar e depois passar o recado para os irmãos. Estamos na comunhão para encerrar. Encerramos este culto, louvor a Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, capaz de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, reine em nossos corações agora e sempre. Deus te abençoe.